Em meados do ano de 2005, eu me mudei de cidade. Acabara de chegar no interior de São Paulo vindo de Osasco, também em São Paulo. Por algum tempo ainda continuei trabalhando na mesma empresa ao qual morava na cidade anterior a esta, onde era analista de sistema. Devido à deficiência de comunicação nesta cidade, não havia conexão rápida com a internet, somente discada, não pude deixar de viajar para São Paulo diversas vezes na semana, onde ainda tinha deixado o trabalho a fazer, e outras empresas com contratos de prestação de serviço em aberto. A necessidade de trabalhar, em conjunto com a necessidade de receber, comecei a passar a semana em hotéis da região de Osasco, onde meu custo era menor e teria mais tempo para descanso, pois não ficaria viajando 400 quilômetros dia. Cheguei a ficar até 10 dias sem aparecer em casa, por motivo de trabalho, é claro, mas me comunicava todos os dias via telefone, com meus familiares ora deixados nesta cidade do interior, aguardando meu retorno. Após o término de um trabalho, recebia meus honorários e via necessidade, junto à saudade, de retornar ao meu lar. Porém já era em torno de 8 horas da noite, um dia de semana meio chuvoso. Sem muita preocupação, pensei, tranquilo, vou jantar e pegarei o ônibus mais tarde um pouco. Este rodava até 00:30 com destino a Poços de Caldas e passava mais ou menos uns 3 quilômetros de onde morava. Sabendo que não haveria mais condução circular, naquele momento e que o táxi da cidade local para mim era mais caro do que vir de ônibus de São Paulo, optei por conversar com o motorista do ônibus, se teria a possibilidade de me deixar no trevo da cidade. Prontamente me respondeu: é claro, te deixarei embaixo da ponte. Após algum tempo, praticamente estava acostumado a este percurso. Por várias vezes peguei o ônibus bem tarde e caminhava os últimos 3 quilômetros em direção à minha casa. Só uma coisa me preocupava: ao chegar no final da rodovia em uma área bem escura, alguns cachorros, provavelmente dos sítios próximos, tentavam me atacar, latindo e tentando morder meu calcanhar. Certa vez, já acostumado aos horários tardios, lá venho eu para casa, contente, tinha recebido, a empresa depositou na minha conta, e em contato com minha esposa, já havia comprado umas cervejas, sou fã, e uns produtos faltantes para casa e as crianças. Desci no trevo e me coloquei a caminhar tranquilamente. Já teria ouvido alguns boatos de assombrações, muitos causos de aparições, mas nem ligava. Quando criança tinha muito medo, mas na época com meus 35 anos de idade, hoje com 48 anos não me importava muito e achava que era somente crendices, aquelas coisas da cabeça quando saímos à noite. Cidade que conheço desde os meus 18 anos de idade, onde minhas férias de julho, 7 dias da semana eram reservados para participar de pescarias junto ao meu irmão mais velho de todos, e alguns amigos da cidade. Nesta rodovia tem algumas empresas, mas somente uma, era 24 horas. Passando pela frente desta empresa, onde a rodovia se torna um pouco mais clara, dá até um alívio, conseguimos enxergar para as duas direções. Mais à frente pensei, os cachorros já estão lá e é só escutar meus passos que começa o corre-corre, a latição, me preparei, mas nada, nem liguei, acreditei que alguém havia os prendido. Continuei descendo e quase no final da rodovia tem um santuário, iluminado, mas eu ainda estava longe, uns 1.500 metros mais ou menos, quando do nada senti um calafrio junto com um arrepio enorme, mas o tempo estava bem quente, acredito que uns 28 graus. Não tinha termômetro, foi uma suposição, achei que fosse o cansaço. Já eram 3h15 da manhã e tinha levantado às 7 horas do dia anterior. Continuando o caminho escutei um rosnado, que de forma alguma era de um dos cachorros da região. Mesmo assim continuei a passos largos com aquele medo de olhar para trás, mas teria que olhar, pois não queria ser surpreendido por um cachorro grande que poderia ter escapado na redondeza. Em um sítio próximo, uma plantação daquele material que se faz vassouras. Aqui falam plantação de vassouras. Sua cerca beirava a rodovia e dentro do cercado uns 2 metros de espaço que não havia nada plantado, onde de costume passa a segurança do sítio. Nunca vi ninguém passando lá. A plantação de vassouras de mais 1,5 metros de altura, que tem uma aparência de plantação de milho, começou a se quebrar lentamente. Imaginei, por se tratar de um sítio de criação de animais também, um deles poderia ter escapado, mas mesmo assim o passo ficou mais largo ainda. No decorrer de uns 10 passos bem largos à frente, senti uma respiração muito forte chegando próximo à cerca, parecia estar na minha nuca, mas a diferença entre a distância era de uns 5 metros. Esqueci todo aquele assunto em que era impossível uma mutação tão grande assim de um ser humano. O cérebro manda sinais. Corre. Que nada, as pernas não respondiam, em passos largos freneticamente. Pensei ter escutado um animal de grande porte pulando a cerca. Foi quando olhei para trás e me deparei com uma criatura de olhos vermelhos de grande proporção física e de forma alguma com a aparência de um cachorro ou um cachorrão. Os comandos dos cérebros que disse antes funcionou. Saí numa disparada tão grande que nem eu acreditei que poderia ter corrido tanto, já estava quase chegando no santuário, e aquele rosnado ficava mais perto a cada instante.
Eu poderia optar por ir até um posto de gasolina próximo, porém mais longe que o santuário, e como explicaria isso? Se ele chegasse junto comigo, não precisaria explicar nada. Mas e se não chegasse? Entrei no santuário, já rezando e pedindo para a santa me livrar daquele momento tão aterrorizante. Entrando no santuário, percebi que o movimento começou a acontecer ao lado de fora dos muros, como se algo tentasse pular o muro e o divino tivesse bloqueado. Antes de sair em disparada para o posto de gasolina, rezei muito e aguardei a movimentação cessar ao longo do muro. Novamente as pernas responderam ao comando do cérebro. Corri muito. Chegando no posto de gasolina, que na época funcionava 24 horas, conheci um frentista já há algum tempo, pois, às vezes ia até lá tomar umas cervejas. Este me disse: parece que vi um fantasma. Fiquei com uma vontade muito grande de contar-lhe o que acabara de acontecer, mas como ficaria minha credibilidade se ele não acreditasse? Por se tratar de um horário meio considerado tarde, fiquei no posto de gasolina até às 6 da manhã. Contei a ele que algum cachorro dos sítios ao redor escapou e deu um carreirão em mim. Após este, acredito que se chegar aos seus ouvidos, o frentista irá lembrar-se desta situação, e ficará com muito medo, pois naquela época ele trabalhava praticamente sozinho no período noturno. Isto foi uma pequena passagem na minha vida, inacreditável. Vocês não acham? E tem mais relatos inusitados de aparições que me levaram a visitar lugares no Brasil onde nem imaginei chegar. Desculpe, mas não posso revelar o nome da cidade e nem seus participantes ou moradores. Utilizarei nomes fictícios para demonstrar as situações ocorridas nestas cidades.